Olá, bom dia. Bom dia novamente. 8 de setembro de 2021 e estamos aqui mais uma vez buscando a face do nosso Senhor, mais uma vez inclinando os nossos corações para Ele, elevando as nossas almas para ouvir do nosso Deus, para que Ele revele a nós a sua palavra, a sua direção para o nosso dia, nos dê o pão que nos alimenta de fato. Bom dia, queridas, bom dia, Clarice, bom dia, Lilde, Lise, Laurinelli, irmão Walter, bom dia a vocês. Estamos aqui novamente, nos enchendo, construindo esse templo vivo para o nosso Senhor, dia após dia, colocando as pedras no lugar e recebendo dele a sua orientação para as nossas vidas, para que possamos conhecê-lo em sua plenitude, para que possamos revelá-lo ao mundo, às pessoas que estão perto de nós ou até mais distante. Enfim, eis-nos aqui e nós recebemos dele novamente as suas misericórdias renovadas para o dia de hoje. Como é que vocês estão? Como foi de feriado? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Hoje nós vamos meditar no Salmo 37, que também é um salmo muito rico, também merecia um tempo de imersão, em cada versículo que tem aqui, mas a gente vai trazer algum destaque, que o Senhor tem colocado no nosso coração. Então vamos lá. Cláudia disse que o feriado foi muito bom. Que bom. Salmo 37. Também é um salmo de Davi. Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim, logo secarão, como a relva verde, logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia, que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Os ímpios desembainham a espada e preparam o arco para abater o necessitado e o pobre, para matar os que andam na retidão. Mas as suas espadas irão atravessar-lhes o coração, e os seus arcos serão quebrados. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios.
pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidades, não ficarão decepcionados. Em dias de fome, desfrutarão fartura. Mas os ímpios perecerão, os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos. Desvanecerão como fumaça. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas os que ele amaldiçoa serão eliminados. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos mendigando o pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Desvie-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar, pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria, e a sua língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei do seu Deus, nunca pisará em falso. O ímpio fica à espreita do justo, querendo matá-lo, mas o Senhor não o deixará cair em suas mãos, nem permitirá que o condenem quando julgado. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Vi um homem ímpio e cruel, florescendo como frondosa árvore nativa, mas logo desapareceu e não mais existia. Embora eu procurasse, não pôde ser encontrado. Considere o íntegro, observe o justo. Há futuro para o homem de paz, mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Olá, bom dia, Luísa. Que bom ter você aqui no ao vivo. Então esse salmo, ele é grande, 40 versículos, como eu falei, ele tem muita riqueza aqui, mas a gente pode trazer o contraponto daquilo que a gente viu ontem. Ontem a gente refletiu, sobre porquê da maldade, por que a maldade acontece, e a gente viu que ela vem da inclinação de um coração. Quando a pessoa inclina o seu coração para não temer a Deus, tudo começa em não temer a Deus, em não ouvir a sua palavra, em considerar que é inútil andar nos seus caminhos. Então tudo começa por aí. A gente já entendeu o que seria um ímpio, o que seria um justo, de acordo com aquilo que Davi entende. O justo é aquele que tem se inclinado para o Senhor, que tem buscado a sua presença, a sua face. E aí agora no 37, após considerar o que seria
a vida do ímpio, considerar o amor do Senhor, como é grande, falar um pouco da fidelidade do Senhor. Ele agora vem e vai dando as orientações àqueles que desejam andar na presença de Deus. E aí ele vem trazendo alguns imperativos, né? Primeira coisa interessante que ele fala é justamente no versículo 1, para não nos aborrecermos por causa dos homens maus, nem ter inveja dos perversos. Isso é algo, se Davi fala isso, eu acredito que quando ele fala é algo que de fato acontece nas nossas vidas, que olhar as realizações, o que alguém que você sabe que não tem temor nenhum de Deus faz, e às vezes aquilo causar aborrecimento em nossos corações. E muitas vezes até traços de inveja, ou inveja mesmo, né? De perceber que a pessoa cresce, você está ali procurando andar no caminho certo, como muitos falam, né? Num olhar mais raso da situação. Poxa, eu estou procurando andar no caminho certo, buscando a Deus, não fazendo mal para ninguém, mas nunca eu avanço. Então ele já começa aqui nos dizendo: não se preocupa com isso, não se aborreça por conta dos homens maus, não deixe que venha inveja no seu coração pelas coisas que ele possui aqui na terra, porque tudo que o ímpio possui, já que ele não tem temor de Deus, ele vai conseguir com base em corrupção, em não respeitar o próximo, em pensar só em si. Como a gente viu, né, no outro salmo, ele se acha muito importante, mais importante do que qualquer outra pessoa. Então não tenha inveja, logo eles vão secar. E quando ele fala aqui do logo secarão, também está falando desse tempo, né, aqui que a gente está vivendo agora. Porque qualquer um, a gente sabe que o tempo aqui é rápido, vai passar. Então, todas as realizações de qualquer pessoa, especialmente aquelas que não estão firmadas em Deus, elas vão passar, e tudo que é adquirido de forma ilícita serão coisas que vão trazer maldição lá na frente. Quantas e quantas vezes nós vemos pessoas que morrem depois de adquirir grandes riquezas e fortunas, e aquele dinheiro não é bênção para os seus descendentes, ao contrário, traz desunião, traz ruína, enfim. Então ele vai dizendo isso, mas também Davi nos traz para um olhar além desse tempo, além do que está aqui na terra. Chegará o dia em que o justo herdará a terra, chegará o dia em que aqueles que viveram piedosamente em Jesus vão reinar de fato sobre a terra. Um tempo em que Jesus estará aqui governando, em que a gente olhará e de fato não encontrará o ímpio sobre a terra. Esse tempo irá chegar. Daí ele vai falando, né, de confiar no Senhor e fazer o bem. Tudo diferente do que o contraponto do que a gente viu com relação ao ímpio. O ímpio, lá no 3 do 36, fala que ele abandona o bom senso e não quer fazer o bem. Ao contrário, o justo deve confiar no Senhor e fazer o bem. Assim, habitará na terra e desfrutará de segurança. Ao inclinarmos as nossas vidas, atitudes, a fazer aquilo que é o bem, a promessa da segurança vem até nós. Tem um versículo 4 agora, que é o mais conhecido, um dos mais conhecidos desse salmo, que é o deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração.
muitas vezes é utilizado de forma solta, né, esse texto, apenas para mostrar que nós devemos estar com Deus para que Ele realize os desejos do nosso coração. Não é o que o texto em si está dizendo. O texto fala que ao nos deleitarmos no Senhor, Ele sim realizará os desejos que há no nosso coração. Mas a busca não deve ser buscar a Deus para que os desejos se realizem. Deleitar-se no Senhor significa ter prazer, colocá-lo como fonte principal de alegria, de descanso, de entretenimento, tê-lo de fato como o nosso prazer, a nossa alegria de estar na sua presença. Assim como Maria, né, das irmãs Marta e Maria, fez no momento em que Jesus se encontrou em sua casa. Ela se deleitou na presença do Senhor, esquecendo de todas as outras coisas, porque naquele momento o que importava, de fato, era estar recebendo da fonte, era estar sendo alimentada, sendo saciada pelo Senhor. Então, é essa atitude de entender que uma coisa é importante, que é se encher de Deus. E aí, quando o nosso prazer, o nosso foco, a nossa realização está no Senhor, sim, Ele terá também prazer em nos abençoar, em realizar aquilo que deseja o nosso coração, se esse desejo está alinhado à sua vontade, se esse desejo está purificado, não vai nos levar para longe dele, para longe da sua presença. Outro ponto desse deleitar-se no Senhor que veio ao meu coração foi quando Jesus foi batizado. Ele estava cumprindo, iniciando o seu chamado, iniciando na terra, se mostrando, se revelando aqui na terra por meio do batismo. E foi até João, e João o batiza. João pergunta: eu é que devo ser batizado por ti? E ele fala: não, tem que ser assim. E naquele momento, após ele ser batizado, todos viram a pomba, o Espírito Santo descendo como pomba. De fato, tomou uma forma corpórea de pomba, foi possível ver. E uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Também é possível substituir por em quem eu me deleito. Então, aquele que se deleita no Senhor, que tem prazer no Senhor, o Senhor também terá prazer nele. O Senhor falou isso para Jesus, para o seu Filho, e é desejo dele, já que ele quer que nos tornemos filhos semelhantes ao seu primogênito. Também é desejo do Senhor poder falar isso sobre nós, apontar e dizer: estes são os meus filhos amados, em quem eu tenho prazer, porque eles têm tido prazer na minha presença. Eu também me deleito, eu também me comprazo neles. E aqui no Salmo a gente vê Davi falando isso. Ele diz que a gente entregue o nosso caminho ao Senhor, que a gente confie nele de verdade e ele vai agir. Aí lá no 6, ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Assim como o Senhor fez com Jesus, em meio a tantos que estavam sendo batizados por João naquele dia. Quando Jesus foi batizado, o Senhor anunciou, deixou claro que aquele era o seu justo, aquele era o seu inocente. Então, da mesma forma,
talvez em uma outra escala, em uma outra proporção, mas se temos entregado o nosso caminho ao Senhor, se temos procurado que o nosso deleite, o nosso prazer esteja nele, se temos confiado de fato nele, de todo o nosso coração, ele vai agir, ele vai conduzir, ele vai nos ajudar a ter estratégias para resolver as situações e ele vai revelar: esta é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Daí ele vai falando, né, de descansar no Senhor, aguardar por ele com paciência. Novamente, não se aborreça no sucesso dos outros, mas confie naquilo que o Senhor está fazendo em sua vida, através da sua vida, aquilo que Ele tem para você, o seu chamado, o seu propósito. Enfim, esse salmo ele nos dá muitas direções de como, enquanto pessoas que têm buscado inclinar o coração para o Senhor, como devemos viver. Um versículo também que eu achei interessante é que ele fala: desvie-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar. Achei bem interessante, né, esse texto. Então, é possível desviarmos do mal, é possível sairmos desse caminho, é possível estarmos atentos a qual caminho que seria o caminho do mal. E é possível também, da nossa consciência, fazermos o bem, escolhermos quais as atitudes nós deveremos ter. Um outro versículo que é contraponto com o que a gente falou ontem. O 3:36 diz que as palavras da boca do ímpio são maldosas e traiçoeiras, mas o 30:37 fala: a boca do justo profere sabedoria e a sua língua fala conforme a justiça, pois ele traz no coração a lei do seu Deus e nunca pisará em falso. Nós muitas vezes ficamos na terra, né, brigando com relação à religião. Que religião? A qual religião nós pertencemos? Mas o ponto sempre que Davi aponta é ímpio e justo. E ele vai mostrando a diferença que há entre o ímpio e o justo. Muitas vezes, mesmo dentro da religião, é possível encontrar pessoas que são ímpias, que não têm colocado o seu caminho na direção do Senhor. Quantos e quantos escândalos nós temos visto de pessoas que falam do nome de Deus, né? Que apenas falam, que estão à frente de igrejas, mas elas não têm inclinado o seu coração para Deus. Então a diferença é como você tem agido diante da presença do Senhor. Não apenas do que você fala sobre Ele, do que você diz que crê a respeito dele, mas de como nós estamos vivendo de fato o nosso caminho. Se é uma vida em que a gente pratica aquilo que nós temos aprendido, se de fato nas nossas atitudes, nos nossos passos, nós mostramos que o nosso coração está inclinado para o Senhor. Bom, era o que veio mais forte ao meu coração hoje, né? De falar sobre esse deleite, né? De aprendermos a ter prazer no Senhor, de buscar a sua face, né? Buscar a sua presença com intensidade, de fazer com que, ao andarmos aqui nessa vida, né, no dia a dia dessa vida, nós estejamos de fato plenamente conscientes da presença de Deus o tempo todo conosco. O Senhor não faz mais visitação. Depois que Jesus
veio para a terra, Ele nos deu o seu Espírito Santo, que habita em nós. Então, que dia após dia nós sejamos conscientes da presença constante do Espírito Santo entre nós, em nós, não apenas entre nós. Ele está, ele se manifesta quando o seu povo está junto, mas em nós, e que a gente viva o dia a dia dessa vida com essa consciência, que todas as nossas atitudes, todos os nossos passos, todas as nossas palavras sejam direcionadas por essa mentalidade, por esse entendimento de que o Senhor está conosco, que de fato entreguemos o nosso caminho a Ele, que de fato aprendamos o que é o descanso em Deus. E o descanso é a pessoa de Jesus, é saber que nele o Senhor já consumou todas as coisas, nele foi tudo consumado. Nele nós encontramos a paz, nós encontramos o consolo, nós encontramos o livre acesso à presença do nosso Pai. Nós podemos novamente sermos identificados como filhos de Deus. O pecado tinha tirado isso de nós, mas por Jesus nós voltamos a assumir esse lugar. Por Jesus nós podemos acessar a sua presença. E Ele, sendo Pai, é claro que Ele vai satisfazer os desejos do seu Filho, que está ali junto com Ele, que o busca, que tem prazer em estar sentado, ouvindo, né, do que está no seu coração, ouvindo da sua palavra, aceitando o seu ensinamento. É isso. Que Deus nos abençoe nesse dia. Eu sei que teria muito mais a se falar. Esse salmo merece de fato uma imersão, versículo por versículo, para que os nossos olhos avancem, né, e entendam mais daquilo que Deus tem falado. Mas o principal e a diferença para que lado o seu coração está inclinado, para que lado o meu coração está inclinado. Existem dois caminhos apenas, não existe meio termo, não dá para ficar andando com um pé em um pé em outro. Não é possível agir assim. Ou somos inclinados ao Senhor, ou somos aqueles que julgam que é besteira servir a Deus e temer a Ele, andar em temor diante dEle. Não existe outro caminho, não há. Apenas esses dois. Então, qual é o caminho que nós estamos escolhendo? Andar. Se é em temor ao Senhor, vamos aprender a confiar nele e saber que Ele agirá. No seu tempo Ele agirá. Amém. Aleluia, Pai. Santo é Teu nome, Jesus. Nos aproximamos da Tua presença nessa manhã. Inclinamos os nossos corações para Te buscar, Senhor, e elevamos a nossa alma para ouvir do Senhor, para estar com o coração atento, Senhor. Temos escolhido todas as manhãs, Senhor, nós temos escolhido e reafirmado que escolhemos ao Senhor todos os dias. Somos cercados de tentações, de propostas, o pecado de perto nos rodeia, Senhor, procurando uma forma de nos tragar novamente. Ah, Senhor, mas nós queremos trilhar esse caminho, Senhor, de acordo com a Tua vontade, Senhor. Pai, enche os nossos lábios, Senhor, com palavra de vida, Senhor, com palavras de bênção. Pai, nos desperta cada momento. Dá-nos essa intencionalidade no nosso dia a dia, que não seja apenas nesse momento em que estamos aqui, Senhor,
oh Deus, mas que todo tempo, todo momento, a cada segundo, Pai, em tantas situações que enfrentamos no nosso dia, que estejamos, Senhor, com o coração inclinado para Ti, com a alma elevada a Ti, que cada um de nós receba a orientação que vem do alto, como agir, como falar, de que maneira, Senhor, lidar com situações adversas, com aqueles que nos provocam. Pai, de que maneira podemos revelar a Ti, Senhor. Ajuda-nos a ter prazer, Senhor, em Ti, que o nosso prazer esteja em Ti, Senhor, em Te buscar, em Te louvar, em nos enchermos da Tua presença, Senhor. Oh, Deus, Senhor, nós queremos ter prazer em Ti e também queremos, Senhor, que o Senhor tenha prazer em nós, que o Senhor se agrade da nossa companhia, que o Senhor deseje também descer e estar aqui conosco, Senhor. Oh, Pai. Senhor, que o Senhor esteja com Teu Espírito totalmente à vontade, Senhor, dentro de nós, nos ensinando dos Teus mistérios, revelando-nos mais e mais a Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a chegar nessa plenitude do conhecimento de Jesus e do Senhor. É o que nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus, Senhor. Eu te peço, Senhor, a bênção da Tua presença a cada uma das pessoas, Senhor, que tem acessado esse devocional, Senhor. Pai, que de fato cada uma dessas pessoas sintam a mudança acontecendo de dentro para fora, Senhor. Que de fato elas sintam a Tua presença, a Tua orientação, Senhor. Que as angústias cessem dentro delas, Pai. Que haja calma, descanso, Senhor, certeza do Teu amor, da Tua fidelidade, certeza que as Tuas decisões são boas, Senhor. É o que eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Obrigada pela companhia no ao vivo. Deus abençoe vocês e até amanhã.